Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MZ, por sinal, a primeira edição relativa ao ano de 2021. Por isso, vão os nossos votos de próspero 2021 a todos os nossos telespectadores. Começamos com essa nota de que o Presidente da República manteve as medidas que estão em vigor no país por conta da situação de estado de calamidade pública para o desporto, sendo que o desporto, ou seja, os campeonatos nacionais nas mais diversas modalidades, vão decorrer à porta fechada, ou seja, sem público e observando todo o protocolo sanitário de prevenção da Covid-19. A realização de campeonatos nacionais em todas as modalidades esportivas deve decorrer sem presença do público. Vocês têm exemplos do que isso? Vocês já ouviram falar do Aston Villa, que testou mais de 10, quase que todo o plantel. E essas são equipas que têm condições do que nós. Fazem testes diários. Eu não estou a ver o Ministério da Saúde a fazer cada dia de jogo testes para todas as equipas, 14 equipas que estão no nacional. Não estou a ver essa capacidade ao mesmo tempo. Então, pelo menos protegermos. Isso é para protegermos o próprio desportista. O desportista não é só aquele atleta, mas aquele que gosta, o jornalista, o público, etc. Vamos experimentar assim. Depois temos tempo. Mantemos 13 autorizados os treinos das seleções e equipas nacionais. 14 são ainda autorizadas as competições de ténis, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, patinagem em linha, tiro, vela e canoagem, desde que praticadas de forma individual. São suspensas todas as atividades de ginásios. Recebemos informações de que ginásios, pessoas que frequentam o ginásio, são os que frequentam lá, que dizem silêncios, contrair ali. A gente vê que estamos a desinfetar, a minha amiga também contraiu lá. Piscinas públicas e outros locais públicos e privados para o desenvolvimento do exercício físico. E o Campeonato Nacional de Futebol, o Moçambola, a principal competição desportiva do país, vai arrancar já este sábado na cidade de Vilanculo com o jogo entre o ENH Futebol Clube, que agora mudou o nome para a Associação Desportiva de Vilanculo, a receber a turma do Ferroviário de Nacala. Será uma cerimónia de abertura, longe daquilo que é o habitual nesta competição. Uma cerimônia de abertura que vai observar o novo normal imposto pela pandemia da Covid-19. A Liga Moçambicana de Futebol revelou que, por conta do novo normal imposto pela pandemia da Covid-19, na abertura do Moçambola 2021 não haverá o habitual festival musical e a presença do público irá limitar-se aos elementos das equipas intervenientes e representantes da direção da LMF, que farão o simbólico pontapé de saída, que vai acontecer em Vilanculos no jogo ENH Futebol Clube Ferroviário de Nacala, já no próximo dia 16 de janeiro. O facto foi revelado pelo vice-presidente para a alta competição da LMF, Augusto Pomboane, à margem de um encontro realizado esta segunda-feira entre representantes dos 14 clubes que vão participar na prova e a Federação Moçambicana de Futebol, e que serviu para alinhavar os últimos detalhes da realização do principal evento desportivo do país. Aquilo que era a nossa vontade e a vontade de toda a gente, teremos a oportunidade de ver e assistir no sábado, quando começarmos a festa do futebol. Em relação à pergunta que me coloca, o que é esta coisa de festival da abertura do Moçambola? Como disse, este ano nós teremos um festival de novo normal. O que é que significa festival de novo normal? Não haverá festa, não haverá música, haverá apenas pontapé de saída e pura e simplesmente não haverá mais nada fora disto. Vai ser uma cerimônia simples, singela,
uma cerimônia do tempo de convite, uma cerimônia que apenas os convidados vão tocar a bola e vai iniciar a prova oficial de Moçambola 2021. O protocolo sanitário a ser implementado no Moçambola 2021 indica que numa primeira fase serão apenas observadas as medidas de higienização dos recintos de jogos e medição de temperatura aos principais intervenientes nas partidas. A LMF aguarda que seja acionado o entendimento entre a Federação e o Ministério da Saúde, que prevê a realização de testes de despistes da Covid uma vez por mês. Esta primeira fase, naturalmente, os clubes não vão fazer teste de Covid. Apenas vai haver uma primeira fase de respeito pelas inspeções médicas, que é o problema de vão medir a temperatura, em primeiro lugar, depois vai se usar sempre a lavagem das mãos. Este que vai ser o protocolo normal que vai ser usado nessa primeira fase. Estamos em negociação com a Federação Moçambicana de Futebol no sentido de usar o protocolo assinado com o Ministério da Saúde para os clubes fazerem teste uma vez por mês. Naturalmente as equipas que vêm de fora e aqueles que estão naturalmente nas províncias que têm laboratório também vão ter capacidade de fazer teste uma vez por mês nessas províncias. Neste momento, naturalmente, nós não iremos fazer testes antes de jogo, nem depois do jogo. Apenas vai-se fazer o processo normal que tem sido feito para toda a gente. Entretanto, o Lance-MZ apurou que o Ministério da Saúde está a preparar uma campanha de testagem que vai abarcar todos os principais elementos envolvidos nos jogos de Moçambola, nomeadamente jogadores de todos os clubes, equipa técnica, pessoal de apoio, árbitros e delegados, segundo assegurou a Diretora Nacional Adjunta de Saúde Pública, Benigna Mazzini, em conferência de imprensa concedida esta segunda-feira. Quanto à presença do público nos recintos de jogos do Moçambola, estará vedado o acesso aos espectadores, sendo apenas autorizada a presença de 150 pessoas, dentre jogadores, equipa técnica, árbitros, delegados e jornalistas. A pedido dos clubes, a Liga enviou um ofício à Federação Moçambicana de Futebol a solicitar autorização para a entrada de 30% de capacidade de cada campo. E nós ainda não recebemos a resposta da Federação Moçambicana de Futebol, que, por sua vez, a Federação Moçambicana de Futebol baixou o documento para a Secretaria de Estado de Desporto. Estamos a aguardar qualquer decisão que possa vir para orientar qual é o número exato que deverá estar nos campos. Mas, em princípio, não havendo uma decisão até o início de Moçambola, o único documento que existe é o último decreto presidencial. Só poderão estar em campo um número máximo de 150 pessoas, incluindo jogadores. A recordar que dos 7 jogos da primeira jornada do Moçambola, apenas um terá lugar no sábado, sendo que os restantes estão programados para a tarde de domingo, 17 de janeiro, e todos terão início pelas 15h30. E o campeão nacional de futebol, Costa do Sol, vai iniciar a defesa do título com uma deslocação a um terreno sempre difícil, que é o campo do Ferroviário da Beira. Os canarinhos dizem-se preparados para a defesa do título conquistado no ano de 2019. Depois de ter sido eliminado das competições africanas, o Costa do Sol está com a concentração máxima nas provas internas, nomeadamente Taça de Moçambique e Campeonato Nacional de Futebol, vulgo Moçambola, sendo que nesta última competição o objetivo passa por defender o título conquistado em 2019. É com este foco que os canarinhos vêm trabalhando sob batuta do treinador português Horácio Gonçalves, que diz que a sua equipa está pronta para a estreia no Moçambola 2021, que vai acontecer fora de portas, concretamente no Caldeirão do Chiveve, diante do Ferroviário de Maputo. O ano passado, infelizmente, durante toda a época tivemos até às 4 derrotas, para nós já foi muito, porque a nossa ambição é sempre fazer melhor, e é aquilo que nós vamos tentar este ano, é fazer melhor do que fizemos no ano passado, na época passada, digamos, e por isso temos que começar logo na primeira jornada a ser muito forte. O Costa do Sol promete apresentar-se no Chiveve na sua máxima força, contando com todos os jogadores do plantel, com exceção de Nilton, que ainda está a recuperar de uma lesão. O capitão da equipa, Isaac de Carvalho, diz que o estado de espírito competitivo do plantel é positivo. Na minha ótica, a equipa está a crescer, é importante nessa altura, como é óbvio, ganhar algum tipo de ritmo competitivo. Temos estado a fazer isso muito bem para que no domingo possamos chegar ao mais alto nível e responder às expectativas que sempre os adeptos do
clube e as pessoas que gostam de futebol podem esperar depois do jogo. Refira-se que o Costa do Sol é o clube com o maior número de títulos de campeão nacional de futebol, tendo em 2019 conquistado o seu 10º troféu. E o Desportivo de Maputo vai iniciar a sua trajetória batizando a estreia do Machedi de Mucuba. Este jogo vai ter lugar na cidade de Quilimane. Rogério Mariani, treinador do Desportivo, diz que os alvinegros estão prontos para enfrentar as dificuldades que vão observar em Quilimane. O Desportivo de Maputo prepara a sua deslocação à cidade de Quilimane, onde vai participar no batismo da estreia do Machedi de Mucuba, formação da província da Zambésia, que vai jogar pela primeira vez no Moçambola, partida apontada para o dia 17 de janeiro em Quilimane. A equipa de Rogério Mariani prepara este embate da jornada inaugural, ciente das dificuldades que irá encontrar em Quilimane, diante de uma equipa militar que quer surpreender a todos nesta competição. Com menos de um mês e meio de trabalho no ninho alvinegro, Mariani pretende apresentar uma equipa aguerrida e que privilegia as características de jogo deste clube, que já conquistou o título de campeão nacional por 6 vezes. Na sua fase de preparação, estamos neste momento a preparar a equipa para o jogo dentro da sua planificação mensal. Sabemos que vamos encontrar um adversário extremamente difícil, muito aguerrido, com bons processos, e vamos tentar fazer o melhor que nós sabemos. E agora estamos só a afinar algumas coisas a nível de tático para ver se o jogo de alguma maneira sai-nos de feição, mas sabemos que vai ser muito difícil. O treinador do Desportivo Maputo diz que a sua equipa está pronta para enfrentar não só os adversários nesta competição, mas também psicologicamente preparada para participar na prova, neste novo normal, que impõe a ausência de espectadores nas bancadas por conta das restrições relativas à Covid-19, o que terá impacto numa equipa que arrasta um bom número de adeptos da raça alvinegra, que tem sido um verdadeiro 12º jogador. O público é o 12º jogador, o Júnior bem sabe disso. O que eu acho é que é normal, por causa da pandemia, temos de tomar alguns cuidados, mas eu penso que se nós todos tomarmos cuidado, se nós todos cumprimos as regras de distanciamento e conseguimos de alguma maneira achatar a curva, em breve, daqui sei lá, 1 mês, 2 meses, podemos ter público outra vez, e é isso que faz o espetáculo do público. Agora, claro que o Desportivo, como outros clubes, mas principalmente o Desportivo, que é o que tem a maior massa associativa a nível nacional, nós fazem-nos falta, porque há de haver momentos que nós vamos precisar deles. Agora, o que podemos garantir até o público não vir é fazermos de tudo para ganhar os jogos onde o emblema do Desportivo está inserido. E esse é o compromisso, esse é o trabalho que nós temos que fazer, nós, equipa técnica e os próprios jogadores. Para enfrentar o Moçambola 2021, o Desportivo Maputo conta com alguns reforços. Tal é o caso do médio Diogo, ex-ferroviário de Maputo, o defesa Gerson, ex-Liga Desportiva de Maputo, e os guarda-redes Vitor e Jonas, ex-NH Futebol Clube de Vilanculos. A questão da utilização de estrangeiros no Moçambola foi a debate entre a Federação Moçambicana de Futebol, a Liga Moçambicana de Futebol e os 14 clubes que tomam parte nesta competição, que é o Moçambola. Clubes estes que contestam a indicação da Federação Moçambicana de Futebol, que dava conta de que apenas 3 jogadores poderiam ser utilizados em simultâneo numa partida desta competição. Esta é uma discussão que está em curso e que promete fazer correr muita tinta, até porque os clubes também contestam o facto de a Federação Moçambicana de Futebol ter determinado que os treinadores adjuntos, se forem estrangeiros, deverão observar ou apresentar um nível UEFA Pro. Acompanhe este tema já a seguir na reportagem. Clubes de Moçambola contestam a decisão da Federação Moçambicana de Futebol de limitar para 3 o número de jogadores estrangeiros que podem ser utilizados em simultâneo durante os jogos do Campeonato Nacional, a iniciar a 16 de janeiro, contra 4 da época 2019, bem como a inscrição de apenas 5 jogadores que não sejam moçambicanos. Esta limitação foi apresentada em comunicado oficial da FMF e foi reiterada esta segunda-feira pelo secretário-geral do Organismo Máximo de Futebol Moçambicano, Hilário Madeira, no encontro com os 14 clubes que vão tomar parte na prova. Outra imposição apresentada pela FMF está relacionada com a exigência do nível UEFA Pro
para os treinadores adjuntos, segundo posição apresentada esta segunda-feira pela FMF no encontro com os clubes, contrariando a indicação patente no comunicado oficial número 1 que indicava o nível CAF-B para treinadores adjuntos. Quanto ao nível dos treinadores, o nosso departamento técnico está a fazer um estudo, junto com a FIFA e a CAF. A decisão é de tratar todos os treinadores estrangeiros da mesma maneira, porque estão a militar fora, devem reunir todos os requisitos. Então, não vamos separar o treinador adjunto e o principal. Para nós, consideramos todos treinadores estrangeiros devem reunir os mesmos requisitos. Para os clubes, estas exigências são descabidas, pois não refletem a realidade do futebol moçambicano, sendo que Junaid Lalji, presidente da Associação Black Bulls, em nome das coletividades que participam no Moçambola, recordou que a FMF havia se comprometido a harmonizar estas limitações em reunião com os clubes após a Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol. É com muita frustração e, mais uma vez, surpresa diante daquilo que a Federação apresentou hoje. Eu digo isso com tristeza porque não quero estar aqui a criticar ninguém, mas é preciso que se diga que, infelizmente, não sabemos para que lado é que cada um está a remar, mas para o bem do futebol, não. Se estiver recordado, no último encontro que houve nesta sala, o presidente da Federação disse de viva voz, testemunhado por todos, acredito que existe em ata, que tinha sido um engano quando a Federação tirou o comunicado em que só poderiam jogar 3 estrangeiros em simultâneo. Tinha sido um erro que ia mandar retificar. Surpreendentemente, hoje, o secretário-geral esteve a ler aquilo que era uma decisão tomada pela Federação, que só poderiam jogar 3 estrangeiros em simultâneo. E é preciso também recordar que, nesse mesmo encontro, ficou acordado que, na segunda-feira seguinte, haveria uma reunião entre os clubes, a Liga e o gabinete técnico para discutir aqueles pontos que estavam menos claros. Essa reunião nunca aconteceu e, mais uma vez, a Federação vem nos trazer, assim de rajada, decisões que ferem até interesse do futebol nacional. Que impacto negativo terá esta questão de no Moçambola só serem autorizados 3 jogadores estrangeiros a jogarem em simultâneo? É tal coisa, eu vejo o problema que é para a proteção do jogador nacional. Está errado. Não se protege dessa forma. O que nós temos que fazer é investir mais. O jogador moçambicano, digamos assim, tem qualidade, tem que conquistar por mérito o seu espaço. Ninguém tem o prazer de ir buscar um jogador estrangeiro que custa mais em termos de legalização, etc, etc, quando nós temos aqui essa matéria. Se o vamos fazer é para acrescentar o valor às equipas. E o regulamento permite que sejam inscritos 5 jogadores. Por que não o podemos utilizar? No ano passado, no último campeonato, eram permitidos, por regulamento, por norma, foi aprovado em Assembleia Geral da Federação, 4 de 4 estrangeiros. O que é que mudou de repente? Sem consulta dos clubes, somos apanhados de surpresa. Por quê? Portanto, são esses pontos. E tem um ponto que apareceu hoje, que é muito caricato. Já há uma exigência para que o treinador principal do Moçambola tenha o nível UEFA Pro. E fizemos um pedido, que isso é uma exigência, digamos, com todo o respeito, excessiva para o nosso campeonato. Para ir buscar um treinador com o nível UEFA Pro, é um reformado ou um que já não tem clube, etc., que já deu o que tinha dado no futebol. Nós pedimos que isso fosse revisto. Em resposta, que obtivemos hoje, é adicionar que o treinador adjunto, sendo estrangeiro, também tem que ter o UEFA Pro. Eu não sei onde é que nós vamos com isto. E modéstia à parte que eu digo, temos treinadores de qualidade no Moçambique? Sim, temos. Quem é que vai buscar um treinador estrangeiro quando temos solução cá? Ninguém. Portanto, o que nós vamos buscar no estrangeiro é para acrescentar valor. Portanto, isto não pode ser eliminado ou criado aqui barreiras administrativas para que isso não aconteça. E eu só quero deixar um recado aqui. Eu sei que tem muitos treinadores que estão a fazer um trabalho de formação. Para já, temos os nossos treinadores na ABB que fazem um trabalho
de qualidade, com todo o respeito com os outros treinadores também de formação, fazer um trabalho de qualidade. Os treinadores do Ferroviário da Beira, temos a nossa seleção sub-20, teve o resultado que teve, é resultado de um trabalho que vem sendo efetuado. E o que é que nós queremos? Outra preocupação dos clubes está relacionada com a definição clara do período de época desportiva, sobretudo para os clubes de Moçambola, que correm o risco de ficar largos meses a pagar salários a jogadores sem estarem a competir. Nós falamos na questão da mudança da época, que já temos estado a debater há vários anos para alinharmos com aquilo que é a maioria dos países, até porque, países africanos, até porque os nossos representantes não têm tido bons resultados e muito por causa desta questão da época. Falamos isso, no último encontro falamos que a época desportiva deveria terminar em julho, agosto. Surpreendentemente hoje foi-nos dito que termina em 30 de novembro. A pergunta que nós fazemos é, vamos começar o campeonato agora, temos 14 clubes, não temos jogos suficientes para manter as equipas ativas até 30 de novembro. Provavelmente o campeonato termina em finais de julho. Eu pergunto, o que é que essas equipas vão fazer? Porque a Federação vai marcar com certeza o jogo da final da Taça de Moçambique para 30 de novembro, como é a ABE, no final da época. O que é que vão fazer nesses 3 meses? Vão pagar salários, jogadores sem competir, etc, etc. Portanto, eu só faço um apelo que repensem. É verdade que disseram que as associações é que votaram a favor da manutenção da época desportiva, mas é preciso recordar que, em nome dos 200 ou 300 clubes que o país tem, sim senhor, respeitamos esses 200 ou 300 clubes, mas aqui estamos a falar de clubes de Moçambola, estamos a falar de uma época desportiva pelo menos para o Moçambola. É preciso que se respeite isso. São esses clubes de Moçambola que fornecem jogadores para a seleção. São esses clubes de Moçambola que investem somas de dinheiro para manter os seus jogadores, os seus ativos em boa performance que venham beneficiar a seleção. E hoje são postos reféns de clubes, dos 200 ou 300 clubes que o país tem. Os clubes reiteraram a posição de que o Moçambola deve contar com 14 coletividades, sugerindo que as entidades que gerem o futebol devem traçar planos concretos para a viabilização financeira da prova, ao invés de se apostar na redução do número de participantes no principal campeonato nacional de futebol. O quarto ponto é para estar regulamentado que a descida são 3 e não 5, apesar do campeonato Moçambola ser inviável. Eu deixo já o recado, é preciso que se vá buscar mais dinheiro. Temos muitas multinacionais aqui neste país que devem contribuir para o desporto, por isso tem que se buscar mais dinheiro e não cortar as equipas, porque diante do orçamento atual da Liga, nem com 8 é viável. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui um campeonato de 5, 6, 7 clubes. Entretanto, face a esta contestação, a Federação Moçambicana de Futebol sugeriu aos clubes para apresentá-la formalmente. Segundo o regulamento, o comunicado oficial anterior, eram 3 jogadores. Eles estão a propor isso. Nós falamos eles que podem comunicar junto à Liga, fazer por ofício. E vamos analisar pela reunião da direção para ver se podemos aprovar, ver quais são os prós e cons dessa situação. Portanto, há espaço para que a Federação possa rever esta imposição? É prematuro dizer que há espaço, porque temos ainda a sentar com a Liga, ver os documentos que eles vão apresentar, quais são os suportes. Acredito que a direção depois da Federação irá pronunciar. Referir que estas discussões acontecem menos de uma semana do arranque do Moçambola, facto que pode implicar na organização dos clubes, sobretudo os que contrataram jogadores estrangeiros, tendo em conta o previsto no anterior regulamento, que admitia a utilização em simultâneo de 4 atletas não moçambicanos. Depois de longo tempo de paragem, os árbitros também voltam à atividade para dirigirem os encontros do Moçambola. E nos testes físicos que foram realizados ao longo desta semana, muitos árbitros acabaram chumbando, ao ponto de a Comissão Nacional de Árbitros de Futebol ter disponível um número reduzido de árbitros, mas suficiente para aguentar com os jogos do Moçambola até a 6ª jornada. Os árbitros também vão beneficiar de um novo equipamento nesta sua caminhada no Moçambola.
A Comissão Nacional de Árbitros de Futebol, CNAF, mostrou-se preocupada com os índices físicos dos árbitros que candidataram-se para dirigir os Jogos do Moçambola 2021, cujos testes se realizaram ao longo da presente semana e que viram vários homens do apito a não serem aprovados nas avaliações conduzidas pelo instrutor FIFA Bento Navesse. Ao nível da Zona Sul e Centro, foram submetidos a testes um total de 70 árbitros, dos quais apenas foram aprovados 16, sendo 8 do Centro e mesmo número de assistentes, que se juntam a 4 árbitros principais e 12 auxiliares que haviam sido aprovados nestes testes internacionais. Para o presidente da CNAF, Norberto dos Santos, estes resultados são preocupantes, apesar de o número de aprovados serem suficientes para assegurar as 3 primeiras jornadas do Moçambola, de modo a que 6 semanas depois se possam realizar novos testes de acordo com as normas da FIFA. Os resultados que estamos a obter dos testes físicos não são muito bons. Felizmente temos árbitros para garantir o decorrer das primeiras 3 jornadas do Moçambola. Esperamos que na segunda fase, daqui a 6 semanas, quando for dada a segunda oportunidade aos árbitros para poderem ser testados, melhoremos o número de árbitros disponíveis para ajuizar os jogos. Entretanto, os árbitros que vão dirigir os Jogos do Moçambola 2021 receberam equipamentos novos oferecidos pela Federação Moçambicana de Futebol, facto que irá minimizar as despesas para os homens do apito que anteriormente tinham que adquirir o seu próprio equipamento. Agradecer este gesto por parte da direção da Federação Moçambicana de Futebol, em especial do seu presidente, o Sr. Feisal Setat, por ter garantido esta possibilidade dos árbitros iniciarem esta época de 2021 com equipamento novo. É uma mais-valia, penso que isto irá moralizar os árbitros na sua atuação, já que anteriormente era da responsabilidade de cada um adquirir o equipamento que iam usar ao longo das provas. Este equipamento, para além de chegar a estes árbitros de primeira categoria, também vai poder chegar aos outros árbitros que estão nos outros escalões de futebol moçambicano? Por a informação que temos, nós temos árbitros da primeira categoria nacional, que são os que dirigem os jogos do Moçambola, que é a nossa primeira divisão, irão dirigir os jogos das competições organizadas pela Federação Moçambicana de Futebol na sua fase nacional, isto é, a Taça de Moçambique, os campeonatos das camadas inferiores e os campeonatos de femininos. Também, pela informação que temos, o equipamento irá também ser atribuído aos árbitros da segunda categoria nacional. O material disponibilizado é composto por calções, camisetes e meias e vai beneficiar cerca de 300 árbitros em todo o território nacional. Mudamos e agora vamos para o basquetebol para dar conta de que David Canivete é o novo capitão da Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Masculina, que prepara a sua presença na terceira janela de apuramento ao Afrobasket 2021, janela essa que vai ter lugar no mês de fevereiro num país ainda por indicar. Novo ano, novo capitão para a Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Masculina, que prepara a sua participação na terceira janela de qualificação ao Afrobasket 2021. Trata-se de David Canivete Júnior, que foi promovido ao estatuto de líder do 5 nacional após a renúncia do poste Custódio Muchat, que esteve ao serviço do Combinado Nacional, sendo que os últimos a assumir a liderança do grupo. A eleição de Canivete foi consensual no seio do grupo, que trabalha sob orientação do selecionador nacional Miguel Guambi, que deu conta que a indicação do extremo está relacionada com a sua longevidade na seleção e, sobretudo, pela capacidade de liderança demonstrada em várias etapas. E o critério que se usou foi de antiguidade. E no momento em que nós estávamos, o que decidimos isso, o mais antigo no grupo era o Canivete. Portanto, não só, também tem alguma capacidade de liderança e acho que, portanto, o testemunho agora, acho que é o momento do Canivete. O selecionador nacional lamentou a decisão de renúncia apresentada por Custódio Muchat, porém referiu ser de respeitar esta posição, que revela maturidade do poste do Ferroviário de Maputo, que esteve ao serviço do Combinado Nacional durante 19 anos. É um caso a respeitar, portanto, pessoalmente já falei com ele e disse-lhe isso, que respeito a decisão dele, portanto, se ele
acha que já não está em condições, é melhor do que estar alguém que está aqui a arrastar-se, né? E eu acho que a posição que ele tomou é uma posição consciente, já é uma pessoa adulta e que é de respeitar. Na hora de assumir o leme, David Canivete Júnior diz que vai desempenhar o papel de capitão com zelo e responsabilidade de unir o grupo que recebe jogadores novos no espaço da Seleção Nacional de Basquetebol, que está em processo de renovação. Eu já me sentia como um dos líderes, uma das pessoas mais influenciadoras no seio do grupo, e acho que só é novidade por ser capitão, mas eu acho que toda a gente já me conhece, estou aqui há bastante tempo e estou aqui para dar o meu contributo, quer seja como capitão, como um simples atleta, se assim posso dizer. E eu espero que estejamos todos alinhados no mesmo objetivo, que é perder o menor número de jogos e conseguirmos o apuramento para o Afrobasket, que seria bom para esta juventude, para este grupo trabalhador e batalhador. Aos 31 anos, ou seja, nascido a 9 de agosto de 1989, David Canivete conta com 9 presenças em campeonatos africanos de basquetebol na categoria de sénior, e a sua estreia registrou-se em 2009 no Afrobasket realizado na Líbia, no qual Moçambique terminou na 14ª posição e o extremo registrou a média de 5,2 pontos e 1,2 assistências. Canivete dá as boas-vindas aos novos integrantes do Combinado Nacional, contribuindo para a sua integração. Vai ser um processo natural de inserção deles. São jovens muito batalhadores, como eu disse, humildes acima de tudo. E essas são as duas virtudes essenciais para que qualquer um se ingre aqui na Seleção Nacional e na vida. Vai ser um processo bonito, porque eu já passei pelo mesmo e já fui apadrinhado também na seleção. E eu desejo sucessos e os maiores sucessos a todos que cá estão, quer seja os jovens, quer seja os mais adultos, mas que integram pela primeira vez a Seleção Nacional. Referir que David Canivete foi um dos jogadores que esteve em evidência na janela de qualificação decorrida em Kigali, no Ruanda, tendo marcado 40 pontos, perfazendo uma média de 13,3 pontos por jogo, tendo ainda a média de 28,4 minutos em campo por cada partida. Já se joga basquetebol ao nível da capital do país, 10 meses depois da paragem devido à pandemia do novo coronavírus. E joga-se aqui na capital do país para o torneio Nutrição em masculinos e femininos. O Desportivo recebeu a turma do Atlético para a primeira jornada do torneio Nutrição, prova promovida pela Associação de Basquetebol da cidade de Maputo e que marca o regresso da realização de competições na modalidade, facto que se registra perto de um ano depois de interrupção da atividade desportiva por conta da pandemia da Covid-19. Por isso, os jogadores de ambas formações demonstraram muita fome de ver a bola a saltitar no pavilhão, daí que proporcionaram um primeiro período intenso com os pontos a sucederem-se em cada uma das tabelas. Com cada quarto de jogo a ser composto por 12 minutos, os treinadores de ambas equipas aproveitaram o máximo do tempo disponível para rodar o banco, permitindo que os jogadores começassem a recuperar o ritmo perdido com os longos meses de inatividade. Foi assim que a primeira parte acabou por ser produtiva em termos de pontos marcados, até porque a falta de rigor defensivo foi o que mais se denotou, daí que a partida chegou ao intervalo com o marcador a assinalar 39-40, um ponto de diferença favorável à formação do Atlético. No retar da partida, os alvinegros denotaram uma ligeira quebra física, muito bem aproveitada pelo adversário, que ensaiou um distanciamento no marcador, chegando mesmo a ter uma vantagem de 11 pontos ao longo do terceiro período. Mas Horácio Martins expevitou aos seus jogadores, que paulatinamente foram recuperando e encurtando a diferença e gerindo melhor o esforço físico e sendo mais objetivos junto da tabela.
Foi assim que a turma do Atlético denotou alguma quebra física e cansaço que resultou no desacerto com o sexto, enquanto que a turma da casa diminuía a diferença através de jogadas de contra-ataque que eram bem sucedidas. É deste modo que o Desportivo Maputo passou para a liderança do marcador e não mais alargou, conseguindo terminar a partida com uma vitória por 78-73. No final, os jogadores deram nota positiva a este reatar das provas de basquetebol na capital do país. Foi um jogo muito difícil, porque não estávamos bem fisicamente, mas é um torneio de levar a iniciativa da associação, porque vai nos deixar em forma. Sem dúvidas, o jogador de basquete precisa de jogar e nós gostamos de jogar, apesar da pandemia, é de levar a mesma iniciativa, porque não está fácil, mas a associação está a fazer esse esforço e nós agradecemos como jogadores. Foi um jogo bem competitivo, apesar de perder no último período, mas foi bom, voltamos a jogar, mudamos, nós jogamos, contudo foi um bom jogo, apesar da derrota. E quais são os objetivos do Atlético? É ganhar esse campeonato, vamos fazer esforço para ganhar esse campeonato, vamos trabalhar mais. Na outra partida da jornada inaugural que opôs o Ferroviário Maputo ao aeroporto, os Locomotivas puxaram os seus galões para se imporem na partida, mesmo não contando com Custódio Mchati e David Canivete, bem como com os gêmeos Nando e Lindo Novella, estes dois últimos transferidos para o homónimo da Beira. O desnível entre as duas equipas foi notório em todos os quartos de jogo, por isso não foi de espantar a primeira chapa 100 do torneio, pois as Locomotivas acabaram vencendo por 67-120. O Machacan registrou uma excelente vitória diante do Ferroviário de Maputo por 77-57 na abertura do torneio Nutrição em basquetebol sénior feminino, prova que marca o regresso das competições na modalidade depois de cerca de um ano de pausa devido à pandemia da Covid-19. A turma locomotiva apresentou-se em campo com sua equipa B, pois a sua formação principal, que é bicampeã africana, ainda conta com poucos treinos neste início de atividade. Por isso, o treinador Nazir Saleh foi um espectador atento a este jogo e viu as tricolores imporem-se desde o primeiro quarto, que terminou com o marcador a assinalar 28-16. As pupilas de Carlos, 19, tudo fizeram para equilibrar os pratos na balança, mas encontraram uma turma do Machacan que, comandada por Páscoa Matola, demonstraram estar em melhores condições físicas. Por isso, não foi de espantar os 16 pontos de vantagem no final da primeira parte, que terminou com o resultado de 44-28. Na segunda parte, as dificuldades para o Ferroviário explanar o seu jogo continuaram. Depois de 60-43 no final do terceiro quarto, as tricolores mantiveram excelentes índices de finalização, conseguindo terminar a partida vencendo por 77-57. Eu acho que foi um bom jogo. Foi uma vitória merecida, porque nós trabalhamos muito e entramos muito concentrados para o jogo e jogamos a união, que eu acredito que foi a chave de tudo. A concentração também foi a chave de tudo. E como é que viste este regresso do basquetebol depois destes todos os meses parados? Eu acredito que foi muito bom, porque estávamos a trabalhar, não paramos de trabalhar, mesmo com as dificuldades do Covid-19, estivemos sempre a trabalhar. Diante desse jogo, de uma primeira fase, jogamos bem. São vários meses sem ativar, sem jogar, e este é o primeiro jogo, há muito campeonato e boas coisas ainda estão por vir para a nossa equipe. O que é que terá sido determinante para a derrota? Derrota é derrota, mas ok, nós não vamos olhar a derrota, vamos olhar o que nós falamos, vamos tentar recuperar, fechar os nossos erros para próximos jogos estarmos bem melhor. O que é que é essencial para fazer? Ok, recuperação defensiva, com um pouco mais de comunicação, finalização, são esses pratos importantes para a nossa derrota.
Já em masculinos, o Desportivo Maputo chegou à chapa 100 no seu segundo jogo desta competição, na partida diante do Matolinhas, que não conseguiu ter pernas para aguentar com o ritmo, neste que foi o seu regresso à competição após pausa devido à pandemia da Covid-19, tendo perdido por 107-34. E assim fizemos mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Antes do fecho, recordar ao estimado telespectador que siga aquilo que são as instruções das autoridades sanitárias, por forma a que este nível de contaminação da pandemia da Covid-19 possa ser reduzido. Nós voltaremos numa próxima ocasião. Até a próxima.